Olá, primeiro ano. Queria conversar com vocês agora sobre um outro assunto, que é, já entrando na bioquímica, né? Na bioquímica celular, para falar sobre substâncias energéticas. Então, só fazendo uma recapitulação, a gente falou sobre os compostos, né? Dentro da bioquímica celular, a gente já falou sobre os compostos, os orgânicos e os inorgânicos. Os inorgânicos, água e sais minerais. Tem um videozinho aí anterior que explica bem essa diferença. Agora a gente vai entrar, daqui para frente a gente vai falar dos compostos orgânicos. São eles carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. A gente vai começar com dois, que é carboidratos e lipídios. Esses dois aqui eu vou chamar de substâncias energéticas, os carboidratos e os lipídios. A gente vai ver por quê, certo? Então a gente está fazendo o primeiro bloco, que a gente vai falar sobre carboidratos e lipídios. Eu vou fazer dois vídeos diferentes, um sobre carboidratos e outro sobre lipídios. Mas vai estar tudo dentro de um conteúdo maior chamado substâncias energéticas, que é o que a gente vai trabalhar, vai fazer exercícios, vai fazer uma pesquisa e, no final, uma avaliação sobre as substâncias energéticas, certo? Então, a primeira delas são os carboidratos. Deixa eu ver se eu consigo colocar o ponteiro aqui. A gente só vai riscar. Isso, não sei se vai ficar bom. Então, esses aqui são os carboidratos. O que são os carboidratos? A gente encontra carboidrato aonde? No dia a dia, né? Pães, macarrão, alguns grãos, alguns vegetais, o açúcar de forma geral, né? São os carboidratos. E são também chamados de glicídios, de açúcares, de sacarídeos e são conhecidos tecnicamente, digamos assim, como carboidratos. Por que carboidratos? O próprio nome já está sugerindo. São carbonos, né? Carbonos hidratados. Então, a estrutura química básica de qualquer carboidrato é um carbono hidratado, carbono e uma molécula de água. Sempre, para cada átomo de carbono, uma molécula de água. Por isso que essas moléculas são chamadas de carboidratos, ou também em alguns livros, dependendo de onde é que vocês vão ver, eles chamam de hidratos de carbono. Quando fala glicídio, açúcar, sacarídeo, carboidrato, hidrato de carbono, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma molécula, certo? Já que a gente encontra no mel, nas frutas, na cana-de-açúcar, na beterraba, no leite, batata, arroz, mandioca, macarrão, os doces em geral, enfim, são fontes naturais de carboidratos. Geralmente, tem função energética. Por isso, os carboidratos são considerados combustíveis das células. Por quê? Porque fornece energia. Qualquer combustível que se preze, ele fornece energia, certo? Então, os carboidratos têm geralmente, praticamente, a grande maioria, tem função energética. Por isso, os carboidratos são associados a combustíveis, por gerarem energia rápida para a célula. Tem um sabor adocicado, né? Por isso são também chamados de açúcares. Existem basicamente dois tipos de carboidratos: carboidratos complexos e carboidratos simples. Os complexos são basicamente os naturais, que a gente encontra na natureza, o trigo, por exemplo, né? A batata, a mandioca, a batata doce, banana, são fontes naturais, o pão, né? O trigo. E os carboidratos simples, que são aqueles carboidratos geralmente industrializados, que é o açúcar, né? O açúcar refinado, os doces, os refrigerantes, batata frita, enfim, tudo aquilo que é industrializado, geralmente. Os carboidratos, eles recebem uma classificação em três grupos. Eles são chamados de monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Sacarídeo vem de açúcar, certo? Agora, o mono, o di e o poli. Mono é um, di é dois e poli são vários. Então, qual é a sugestão do critério que foi usado para classificar os carboidratos?
quantidade, certo? Ou ele tem de 2 a 10, ou são vários. Vários o quê? Moléculas. Ou seja, as moléculas que constituem o tipo de carboidrato que a gente está analisando. Se o carboidrato que a gente está analisando tem uma molécula, ele é caracterizado e é classificado como monossacarídeo. Se o carboidrato tem 2 moléculas, ou até 10, a gente chama de oligosacarídeos também. Oligo significa pouco. Ele é considerado um disacarídeo ou um oligosacarídeo. Todo disacarídeo é um oligosacarídeo, porque tem poucas moléculas. E o polissacarídeo é uma cadeia, uma sequência de vários monossacarídeos, um ligadinho no outro, certo? Então, o critério utilizado é quantidade de moléculas que compõem cada um desses carboidratos. Então, a gente tem, nessa coluna aqui, ó, exemplos de monossacarídeos. A glicose, a frutose e a galactose. Notem também que a grande maioria dos carboidratos, a denominação, a terminologia é OSE. Então, quando a gente ouve OSE, sugere para nós que a gente está falando de carboidrato. A glicose, a frutose, a galactose, são monossacarídeos, por quê? Porque são formados por uma única molécula. Esse anel aromático, que a gente chama aqui, esse anel aqui, que é composto por átomos de carbono, ele é um monossacarídeo, porque isso aqui tudo é uma única molécula, certo? A frutose teria a mesma composição e a galactose a mesma composição, a fonte é que seria diferente, certo? Então, nota aqui, quando a gente falou lá no slide anterior, falou de carboidrato. Para cada átomo de carbono, uma molécula de água. Então, se eu tenho 6 átomos de carbono, aqui eu tenho 6 moléculas de água, certo? Isso tudo compondo uma única molécula. Por isso que a glicose, a frutose e a galactose são monossacarídeos, porque é uma molécula só. Quando eu pego essa molécula e ligo em outra igual a ela, eu vou ter um disacarídeo, formado por 2 monossacarídeos. A sacarose é um exemplo de disacarídeo. Por quê? Porque eu tenho uma molécula de glicose, ó, igual a essa, uma molécula de glicose, e uma molécula de frutose. Então, se eu tenho um monossacarídeo com outro monossacarídeo, eu tenho um disacarídeo. Esse disacarídeo recebe o nome de sacarose. A gente encontra na cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é doce por causa da sacarose. É o açúcar que a gente usa, refina, e usa aquele açúcar branco, o açúcar demerara, o açúcar mascavo, é tudo de origem da sacarose. A maltose também é um disacarídeo, por quê? Porque é uma molécula de glicose ligada em outra molécula de glicose igualzinha a ela. Então, se eu tenho 2 monossacarídeos, eu tenho um disacarídeo. Esse disacarídeo recebe o nome de maltose. A lactose, que é o açúcar que a gente encontra no leite, também é uma molécula de glicose ligada a uma molécula de galactose. Então, uma glicose mais uma galactose dá uma lactose, correto? Aqui é só terminologia, é só nomenclatura, mas só para a gente entender. Quando a gente está falando de monossacarídeo, de disacarídeo, isso vai ser bem importante a gente entender quando a gente falar de sistema digestivo no segundo ano. Quando a gente falar de digestão, vai ser importante eu entender por que aqui é um monossacarídeo, por que aqui é um disacarídeo, certo? Por que eu tenho enzima para digerir sacarose, maltose, lactose, e não tenho enzima para digerir glicose, frutose, galactose, por exemplo, certo? Mas isso é um assunto lá para frente, lá para o segundo ano. Então, até agora, fazendo uma recapitulação, a gente falou de quê? De energia. Energia rápida, energia a curto prazo. Primeira fonte de energia que o corpo usa quando ele precisa, energia rápida, são os carboidratos. Os polissacarídeos, vários. Uma glicose, outra glicose, outra glicose, 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 centenas. Centenas de moléculas dessa, uma ligadinha na outra, como se fosse uma corrente. Cada elo da corrente seria uma moléculazinha de glicose, uma ligadinha na outra, formando o polissacarídeo, porque são vários monossacarídeos. São exemplos de polissacarídeos, aqui eles formam fibras. Ó, aqui, imagina que tem várias moléculas de glicose, uma ligadinha na outra, formando uma corrente, uma fibra de polissacarídeo. Exemplos de polissacarídeos, o amido,
você já deve ter ouvido falar o amido de milho, o glicogênio, a celulose e a quitina. São exemplos de polissacarídeos. Por que são polissacarídeos? Todos eles são formados por centenas de unidades de monossacarídeos. Geralmente moléculas de glicose, uma ligadinha na outra, formando uma cadeia. Então, só para recapitular, ó, uma forma de quadro aqui. Se vocês quiserem esses slides, é só mandar um e-mail que eu mando para vocês, certo? Se alguém estiver interessado nos slides, eu mando sem problemas. Ó, os glicídios, também chamados de açúcar, de carboidratos, são classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Exemplo de monossacarídeo, glicose, frutose e galactose. A gente encontra no mel, encontra nas frutas e no leite. Os disacarídeos, que são resultado da união de dois monossacarídeos, que a glicose é uma glicose mais uma frutose, forma uma sacarose. Uma glicose mais uma glicose forma uma maltose. Uma glicose mais uma galactose forma uma lactose. E aqui exemplos de polissacarídeos, que resulta da união de centenas de monossacarídeos, amido, celulose, glicogênio. E poderia acrescentar ainda a quitina, que é um carboidrato que a gente encontra no esqueleto de alguns insetos. Então, o amido, né? O amido é uma reserva energética vegetal. A gente encontra geralmente em batata, na mandioca, em raízes e órgãos de reserva, caules e raízes. O que ele é? Ele é um polissacarídeo formado pela união de várias moléculas de glicose, presente em grande quantidade nos vegetais. Por quê? Porque é uma reserva natural de energia das plantas. Da onde que surge isso? Bom, aqui a gente tem uma beterraba, uma batata, uma cebola. São órgãos de reserva. A planta faz fotossíntese, né? A folha faz fotossíntese para quê? Para produzir energia. Energia na forma de carboidrato. Então a planta produz glicose, que é um carboidrato, através da fotossíntese. A gente viu isso anteriormente em umas aulas do início do ano. A gente falava sobre a fotossíntese, pega o gás carbônico, a água. Ó, lembra do gás carbônico e da água. O gás carbônico tem carbono. Carbono e água formam um carboidrato. A glicose é um carboidrato. Então a planta produz glicose para ela como fonte de energia. Só que ela produz muito mais glicose na fotossíntese do que ela precisa. E como ela é um organismo extremamente inteligente, digamos assim, todo o excesso de glicose que ela produz e não vai usar naquele momento, ela armazena em alguns órgãos, caules e raízes. Ela armazena o excesso de glicose nos caules e nas raízes. Então, imagina, faz a comparação com uma corrente. Ela está produzindo um monte de elo solto, e esses elos vão ser consumidos pelas células para gerar energia. Só que a célula já usou, não precisa mais, o que ela faz com esses elos aqui? Ela pega e liga um no outro, e vai ligando um no outro, no órgão de reserva. Então, ela pega o elo e joga lá na raiz, mais um, e vai ligando, e vai formando aquela corrente, vai formando aquela fibra, aquela polissacarídeo. Então, as plantas fazem isso, as plantas produzem o amido como resultado da fotossíntese para ter uma reserva de energia. Porque pode ser que um dia o sol não seja tão eficiente, não tenha muita água disponível, ou seja, os recursos estão escassos, a planta está sofrendo um tipo de estresse qualquer, mas ela, ainda assim ela tem de onde tirar a energia. Mesmo que a taxa de fotossíntese diminua, ela tem de onde tirar a energia. Por quê? Porque ela tem armazenado aqueles elos que ela vai precisar, está tudo armazenado lá no órgão de reserva. Ela vai, ao contrário agora, ela vai pegando um elo e jogando na circulação. Um elo jogando na circulação da planta, esse elo vai ser distribuído, as células recebem e começam a consumir a energia disponível naquele elo, naquela moléculazinha de glicose. Então é tudo um recurso, é um investimento que a planta faz, prevendo que ela possa sofrer algum tipo de estresse, correto? Então, esse polissacarídeo de reserva vegetal chamado amido. Na gente, nos animais, acontece a mesma coisa, só que, como a gente sabe, o animal não faz fotossíntese. Então, onde é que a gente tira o nosso recurso? Da alimentação. Então, o glicogênio, assim como o amido é para a planta, o glicogênio é para o animal. Ele é a reserva, ele é o polissacarídeo de reserva energética dos animais.
A gente também tem glicose circulando no sangue, certo? De onde é que ela vem? Da alimentação. Eu faço ingestão de um monte de tipo de alimento, esse alimento vai ser quebrado, a gente vai ver em detalhes isso no segundo ano, esse alimento é quebrado e ele vai acabar na circulação. Mas não interessa ele chegar na circulação, ele tem que chegar na célula para gerar energia. Só que a gente tem muito mais glicose circulando no sangue do que a célula precisa. O que o corpo faz com o excesso de glicose circulante? Em condições normais, a gente libera hormônios, a gente vai falar isso mais para frente, libera hormônios que conseguem induzir a retirada desse excesso de glicose do sangue e armazenar num órgão de reserva. Assim como a planta tem caules e raízes, nós temos o fígado e os músculos. O fígado e os músculos são os nossos, dos animais, os órgãos de reserva. Então, todo o excesso de glicose que está circulando no nosso sangue, a gente dá conta de retirar do sangue e armazenar no fígado na forma de glicogênio, do mesmo jeito que a planta faz. Vai pegando os elos soltos e vai ligando esses elos dentro do fígado ou dentro da musculatura. Por quê? Para, quando precisar, quando tiver falta, fiquei muito tempo sem me alimentar, meu corpo está em jejum, eu tenho de onde tirar energia. O corpo faz o caminho inverso, vai lá no fígado, libera um outro hormônio, a gente vai falar em breve, vai lá no fígado e vai quebrando os elos, e vai liberando as moléculas de glicose. Então, o glicogênio é aquele conjunto de moléculas de glicose, uma ligadinha na outra. Quando eu preciso de glicose no sangue para levar para a célula e não tem, o organismo vai lá no fígado e vai quebrando as moléculas de glicose, quebrando as ligações e soltando as moléculas de glicose na circulação de volta, e ela vai sendo levada para a célula. A gente também tem glicose armazenada no fígado. Por quê? Porque no músculo, quando eu preciso de um esforço físico, preciso correr, por exemplo, ou fazer um movimento muito rápido, eu preciso de glicose para ontem. Não dá para esperar. O organismo, vai precisar de glicose para o músculo. Daí o que o organismo faz? Libera um hormônio. Esse hormônio vai lá no pâncreas, manda o pâncreas produzir um outro hormônio, e daí libera na corrente sanguínea, vai lá no fígado, diz para o fígado quebrar o glicogênio e liberar as moléculas de glicose que vão ser jogadas na circulação, daí ela vai chegar no sangue, do sangue ela vai para a célula, daí ela vai para o músculo, as células musculares, para daí gerar energia. Se eu for, por exemplo, uma presa que quer fugir de um predador, demora muito tempo. Então eu já tenho glicogênio armazenado no músculo para a explosão muscular ser instantânea. A energia já está ali, ela já está reservada ali. Aquela reserva energética muscular já está ali quando eu preciso de explosão muscular. Não preciso ter toda uma cadeia de eventos até chegar no fígado para liberar, quebrar o glicogênio, para liberar as moléculas de glicose, para daí chegar no músculo. Isso é muito rápido. Por isso que eu tenho glicogênio. Por isso que eu tenho glicose na forma de glicogênio armazenada no fígado e no músculo. Portanto, o glicogênio, ele é a reserva energética dos animais, assim como o amido é a reserva energética dos vegetais. Só que o amido vem resultante da fotossíntese e o glicogênio é resultante da alimentação. Então, até agora a gente falou do quê? De novo, lembrando, energia. Por isso que esse tópico que a gente está falando agora é moléculas ou substâncias energéticas. Existe um outro tipo de carboidrato chamado celulose. Você já deve ter ouvido falar, ose, carboidrato, né? Terminação de carboidrato. Célula. Então, esse tipo de carboidrato, ele não tem função energética. Guardem bem isso. Lá no primeiro, no segundo slide, a gente falou que os carboidratos têm geralmente função energética. Por que geralmente? Porque tem alguns que não têm. A celulose é um exemplo, a ribose é um exemplo, a desoxirribose é um outro exemplo. Guardem esses dois nomes que a gente vai falar mais para frente. São dois tipos são carboidratos. A quitina também não tem função energética. São carboidratos que têm função estrutural. Eu vou usar um exemplo aqui de função estrutural, a celulose. Ela faz parte da parede celular dos vegetais. Então, a célula vegetal também tem os três componentes que qualquer célula tem, inclusive animal: membrana, citoplasma e núcleo. Então, aqui a gente tem o núcleo da célula vegetal,
a membrana, que é essa partezinha mais interna aqui, que aqui dá para ver um pedaço dela aqui, ó, um marronzinho mais claro, e essa parte mais externa, aqui, ó, essa parte mais externa, que faz parte da parede, essa estrutura aqui, faz parte da parede celular dessa célula aqui. É uma parede mesmo, uma estrutura rígida, ela também é um polissacarídeo, também forma aquelas fibras, aqueles feixes, e nesse caso aqui ela não promove energia, ela promove proteção, ela dá estrutura para a célula vegetal. Aqui tem, nessa foto aqui, ó, a gente dá para ver várias células vegetais, aqui tem uma, tem outra, e aqui dá para ver a parede que delimita uma em relação à outra. Aqui está a parede celular dessa célula, aqui está a parede celular dessa outra célula, aqui a parede celular dessa outra célula e assim por diante. E dentro aqui dá para ver tudo verde, são os cloroplastos, onde está armazenada a clorofila, que é capaz de absorver energia luminosa do sol para promover a fotossíntese. Então, gente, esse vídeo vai ficar por aqui. Lembre-se, aqui está o e-mail, para quem tiver dúvidas. Não se acanhem, pode mandar e-mail. É melhor do que mensagem, que comentário lá no aplicativo Classroom. Pelo e-mail eu respondo mais rápido. Então, esse vídeo era para falar sobre os carboidratos, né? E como substância energética. Em breve a gente faz um outro vídeo. E esse outro vídeo eu vou falar sobre os lipídios, certo? Então, lembre-se, carboidratos, a primeira coisa que vem na cabeça é energia. Energia rápida. Pensa no músculo. Energia rápida. Energia para ontem. Precisou de energia? Carboidrato. Ah, acabou o carboidrato. Tem escasso recurso de carboidrato. Aí vai buscar uma outra fonte de energia, que são os lipídios, que a gente vai ver em breve no próximo vídeo aí. Falou? Muito obrigado, valeu, fiquem com Deus.